Boa tarde, segunda-feira, 6 de julho de 2020. Estamos iniciando o RN Acontece, seu programa de notícias, análise e de entrevistas na Band Natal. Após 100 dias de cumprimento do isolamento social, sugerido pelas autoridades sanitárias, estou de volta. Na edição de hoje, teremos os seguintes destaques. Por ordem da STTU, frota de ônibus em Natal deve aumentar para facilitar a retomada da economia. Caixa libera novos saques do FGTS para nascidos em fevereiro, nesta segunda. Desemprego na pandemia força a renegociação dos contratos de aluguel de imóveis. Jornalista Paulo Macedo morre aos 88 anos, vítima da Covid-19. Ainda nesta edição, você vai acompanhar uma entrevista com o secretário estadual do Planejamento, Aldemir Freire. O secretário estima perdas da ordem de R$ 1 bilhão no Rio Grande do Norte por causa da pandemia. Você vai acompanhar essa entrevista daqui a pouquinho. O RN Acontece está no ar. A frota de ônibus em Natal ganha um reforço a partir de hoje. Por ordem da STTU, Secretaria de Mobilidade Urbana, a frota deve atingir 70% nos próximos dias. O fim da greve dos motoristas deve facilitar o alcance da meta nesse momento de reabertura da economia. A reportagem é de Silas de Nóbrega. A determinação para que a frota de ônibus aumentasse foi da Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal, a STTU, uma vez que parte do comércio retornou às atividades. De acordo com a Secretaria, esses 70% da frota estarão disponíveis nos dias úteis, de segunda a sexta-feira. Já no caso dos sábados, a frota de ônibus que deve circular na cidade deve ser equivalente à dos domingos, com 50% dos ônibus. O sistema de ônibus que está rodando atualmente com 70% da frota chegou a circular com 22% devido à greve dos rodoviários de Natal. A greve dos ônibus foi suspensa efetivamente no dia 30 de junho, após o Tribunal Regional do Trabalho dar 20 dias para chegarem em um consenso em reunião. O primeiro encontro entre o Sindicato dos Trabalhadores e Transportadores Rodoviários do Rio Grande do Norte, o Sintro, e o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos, o Seturne, aconteceu de forma virtual na última quinta-feira, no dia 2. Não houve nenhum avanço entre as partes e uma nova reunião está marcada para o dia 9 de julho. Dia chuvoso em Natal, hein? Olha, apesar da determinação da STTU, circulação de pelo menos 70% da frota, segundo o Sintro, Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, apenas 40% da frota, né, estão circulando hoje. Olha, o jornalismo do Rio Grande do Norte está de luto. Morreu Paulo Macedo, decano do colunismo social no estado, vítima da Covid-19. O colunista faleceu no domingo. O jornalista Paulo Macedo, que marcou época no colunismo social do Rio Grande do Norte, morreu ontem vítima da Covid-19. Ele estava internado no Hospital Memorial São Francisco, onde se recuperava de uma queda na última quarta-feira, dia 1º, no flat onde morava em Natal. Paulo Macedo contraiu o novo coronavírus enquanto aguardava uma cirurgia de fêmur. O procedimento cirúrgico ocorreu na sexta-feira passada. Já a doença respiratória evoluiu rapidamente, comprometendo um dos pulmões. Ele estava com 88 anos. Em nota, a Academia Norte Rio Grandense de Letras, na qual o jornalista ocupava uma das cadeiras, comunicou o falecimento do colunista. Paulo Macedo trabalhou na Tribuna do Norte, no Diário de Natal e apresentou o programa de televisão. O velório do jornalista Paulo Macedo ocorreu nesta segunda-feira no Morada da Paz São José e o sepultamento estava programado para o final da manhã no cemitério e crematório Morada da Paz, em Emaús. A Caixa Econômica Federal libera novos saques do FGTS para nascidos em fevereiro, nesta segunda-feira. O calendário seguirá o mês de nascimento do beneficiário.
A Caixa Econômica Federal começa nesta segunda-feira a fazer a liberação emergencial dos novos saques do FGTS com crédito em conta para trabalhadores nascidos em fevereiro. Os pagamentos serão feitos em poupança social digital da Caixa Econômica Federal. Em um primeiro momento, os recursos estarão disponíveis apenas para pagamentos e compras por meio de cartão de débito virtual. Cada trabalhador poderá sacar até R$ 1.045. O saque em espécie ou transferências, também dos aniversariantes de fevereiro, estão liberados a partir do dia 8 de agosto. O desemprego durante a pandemia leva muita gente a buscar a renegociação do contrato do aluguel. O mercado imobiliário tenta a melhor saída para os inquilinos e proprietários. A reportagem de Vanessa Camilo. Negociar é a palavra de ordem nas imobiliárias durante a pandemia. Só nesta empresa aqui no Tirol já foram mais de 300 renegociações de contratos de aluguel. A maior parte dos acordos que tiveram o valor revisado era de imóveis comerciais. Nós temos um levantamento do sindicato, dentro da sua base, nós temos uma estimativa de em torno de 4 mil pedidos de renegociação. 70% dos pedidos de renegociações foram de aluguéis comerciais. Apesar de registrarem hoje uma diminuição na procura pelas renegociações em relação ao início da pandemia, as imobiliárias ainda recebem pedidos para revisão no valor dos contratos. A orientação dada aos inquilinos que perderam renda e buscam o abatimento no valor é que procurem as imobiliárias já com toda a papelada em mãos. Você vem desde uma carta de demissão ou de um aviso prévio, ou se for um empresário ou um microempreendedor individual, mostrar a queda no faturamento do seu negócio. E também as empresas devem procurar sensibilizar os proprietários de que nesse momento talvez seja melhor sim dar uma carência ao seu locatário do que correr o risco de uma desocupação abrupta do imóvel, que esse imóvel vai ficar fechado durante algum tempo até as coisas se normalizarem. E aí o prejuízo, talvez, de um imóvel 2, 3 meses fechado, pode ser superior ao desconto que ele daria para o mesmo inquilino dele, se for um bom inquilino, continuar no imóvel. Agora vamos falar sobre política, economia. O consórcio Nordeste, que reúne governadores da região para facilitar ações e compras coletivas, está passando por um momento difícil, uma crise de confiabilidade. A compra fraudada de respiradores pulmonares no valor de 50 milhões de reais, denunciada pelo próprio consórcio, gerou uma série de questionamentos e recomendações dos órgãos de controle. Em Pernambuco, o Tribunal de Contas daquele estado recomendou e o governo decidiu suspender compras para a Covid-19 via consórcio Nordeste. A decisão do governo pernambucano pode ser uma tendência entre os demais parceiros do consórcio. Lá em Pernambuco, as perdas com a fraude passam dos 13 milhões de reais, segundo contas do próprio Tribunal Pernambucano. Aqui no Rio Grande do Norte, a perda admitida pelo governo Fátima Bezerra é de 5 milhões de reais, mas o Tribunal de Contas do Estado ainda analisa os dados. Vamos acompanhar. Olha, veja a seguir minha entrevista com o secretário estadual do Planejamento, Aldemir Freire. O secretário estima perdas da ordem de R$1 bilhão no Rio Grande do Norte por causa da pandemia. Aguarde só um instante. O governo estadual faz suas contas e já existe quem estime perdas de R$1 bilhão este ano por causa da pandemia. O secretário estadual do Planejamento, Aldemir Freire, é o nosso convidado hoje. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Asno, e boa tarde aos telespectadores. As perdas estimadas até agora, aliás, já confirmadas, são de quase 500 milhões de reais. Qual é a conta que o senhor faz nesse momento até o final do ano? Isso. Na verdade, esse número de R$1 bilhão que eu falei é mais o impacto da pandemia do que apenas de perdas de receita. Se nós olharmos a pandemia, ela tem 3 impactos principais, né? O primeiro impacto é na vida, ou seja, ela já ceifou a vida de mais de 1.000 norte-riograndenses. Um segundo impacto é na questão do emprego. Você já teve mais de 13 mil empregos formais perdidos ao longo desse ano
sem contar os empregos informais também. E um terceiro impacto é o próprio impacto nas receitas públicas. Nas receitas públicas tem dois componentes desse impacto. De um lado, você tem a perda de receita. A gente perdeu entre março desse ano e junho aproximadamente R$500 bilhão. Então, 500 milhões de reais foi perda de receita. Quando você olha o que você arrecadou o ano passado nesse período e nesse ano, é 500 milhões a menos. Mas tem um outro aspecto também do impacto da pandemia, que é o aumento dos gastos com saúde. A gente tem hoje alocado no orçamento do Estado para gastar com saúde aproximadamente 277 milhões de reais. Então, se você olhar as duas, somar o que você está gastando a mais com o que você perdeu de receita, o impacto já chega a 770 milhões de reais. Sem dúvida nenhuma, até o final do ano, ou até o final da pandemia, esse impacto ultrapassará a casa de R$1 bilhão. Secretário, houve queda no repasse do Fundo de Participação dos Estados? Uma queda acentuada? Sim. A gente teve queda. As duas perdas principais nessa área são do Fundo de Participação dos Estados e Municípios e do ICMS. Mas a gente teve perdas em outras rubricas também. A gente perdeu em royalties, a gente perdeu no Fundo de Combate à Pobreza, a gente perdeu no Simples. Então, a gente perdeu em vários tributos. Fundeb também, né? Fundeb também. Fundeb também. No caso do Fundo de Participação do Estado, a gente perdeu aproximadamente, até agora, em torno de 200 milhões de reais, um pouco mais que isso. Em torno de 200 milhões aproximadamente. Tem uma lei federal que estabelece a compensação do Fundeb. A compensação, a gente já recebeu de compensação aproximadamente 130 milhões, 140 milhões. Vamos receber mais 60 milhões essa semana, mas é a última parcela de compensação que a gente recebe. E a gente não tem a perspectiva de que as perdas do FPE tenham se encerrado, nem as perdas do FPM. Tanto que existe uma demanda de prefeitos e governadores para que a compensação do FPE e do Fundo de Participação dos Municípios continue. Até porque a previsão original do governo federal, que foi publicada na MP, na medida provisória que estabeleceu essa compensação, estimou naquele momento aproximadamente 16 bilhões de reais que ia cobrir. E de lá para cá ele não utilizou esse recurso todo de compensação. Acho que só foi utilizado aí entre 8 e 9 bilhões. Então existe um saldo orçamentário dentro da própria medida provisória que pode ser usado para a continuidade da complementação dessas perdas para os próximos meses. E tem a perda da própria arrecadação própria, que a gente está sofrendo também e que recebemos uma parcela de compensação de 110 milhões aproximadamente, e temos outra prevista para receber dia 13. Mas até agora o que a gente recebeu é aproximadamente metade das perdas. Embora a gente reconheça que o mês mais grave de perda foi maio. Maio a gente perdeu aproximadamente 200 milhões. Junho esse volume já se reduziu, aí, mas não se reduziu tanto, mas se reduziu aí para 160, 170 milhões. E eu espero que agora em julho talvez as perdas aí fique um pouco acima de 100 milhões. Então, a gente continuará a ter perdas de receita nesse e eu acredito que nos próximos meses também. Secretário, a pergunta que não quer calar. A ajuda emergencial do governo federal será suficiente para estancar essas perdas já registradas na arrecadação do Rio Grande do Norte e, de um modo geral, nas contas públicas do Estado? Não, no momento, o que está previsto, a gente acha que não é suficiente, a menos que haja uma alteração no prazo de compensação, sobretudo do FPE. Até o momento não foi suficiente para cobrir até agora, e a minha expectativa é, mantidas as regras atuais, não havendo alteração das regras, a ajuda federal não será suficiente para cobrir todas as perdas. O que coube ao Estado, secretário? Eu queria que o senhor detalhasse para o nosso telespectador. Como é? Repita, por favor. O que coube na ajuda emergencial coube ao Estado do Rio Grande do Norte, ao governo?
Olha, o Estado vai receber de compensação aproximadamente 200 milhões do Fundo de Participação, mas essa compensação do Fundo de Participação ela se encerra agora. Nós vamos receber essa semana a última parcela e vamos receber mais 440 milhões. Então, a gente deve receber aí em torno de 660 milhões nas regras atuais vigentes de compensação de receitas. Como a gente já perdeu 500, né? Então, eu acredito que esse mês, por exemplo, a gente vai perder mais uns 100 e poucos milhões, tal, e essas perdas continuarão nos meses seguintes. Então, o meu cálculo é que elas são insuficientes para cobrir as perdas de receita que nós teremos ao longo desse ano. Tem um valor que é obrigatório para gastos na saúde, né? Qual é o valor? Esse outro para gasto de saúde é da ordem de aproximadamente, como esse cálculo ele é feito mês a mês, porque ele depende da incidência, a gente calcula hoje que ele vai ficar aí em torno de 130 milhões de reais. Mas esses recursos são específicos para a utilização nos gastos com saúde. Um exemplo que eu cito muito, uma UTI custa, a diária de uma UTI hoje é aproximadamente R$ 2.300. Se a gente, R$ 2.200, R$ 300. Se a gente considerar que a gente tem mais de 200 UTIs dedicadas exclusivamente ao Covid, o gasto hoje só com UTI é de aproximadamente R$ 700 mil por dia, ou seja, dá quase 30 milhões mês que a gente gasta com UTI. A gente vai chegar ao final do mês, porque provavelmente a gente chega com 250 UTIs, mais ou menos, até o final do mês. Então, o gasto com UTI é significativo. Então, essa ajuda, ela serve para esses gastos a mais com saúde, para cobrir parte daqueles 270 milhões que a gente tem previsto para gastar a mais com saúde, só em função da pandemia. Secretário, com a queda brutal na arrecadação, as folhas dos servidores em 2020 estão garantidas, incluindo o 13º? Por que é que eu pergunto isso? O seu colega de área econômica do governo, o Carlos Eduardo Xavier, secretário de Tributação, sinalizou que o Rio Grande do Norte corre risco de não pagar dezembro e o 13º. Eu queria que o senhor explicasse isso. Olha, o nosso esforço é manter o pagamento dos salários pagos dentro do mês, conforme a gente fez o nosso calendário lá em janeiro e conforme a gente vem cumprindo até o presente momento. Até porque nós compreendemos que o peso dos salários dos servidores estaduais tem um peso significativo na economia do Estado e atrasar significa você levar ainda mais a economia a uma crise ainda maior. Então, no meu cenário que eu traço, e com as prioridades que a gente considera a folha como a prioridade número 1, o nosso objetivo é cumprir integralmente a folha de 2020. Secretário, por último, eu queria um comentário do senhor sobre o Consórcio Nordeste. O Consórcio Nordeste, grupo formado aí por governadores da região, para ações conjuntas, compras coletivas, com o objetivo, inclusive, de barateamento de custos, está sofrendo hoje questionamentos por conta de uma compra fraudada denunciada pelo próprio consórcio. Até que ponto este episódio cria dificuldades para futuras operações do Consórcio Nordeste? Olha, do ponto de vista do Rio Grande do Norte, a gente sente-se muito mais lesados, né? O consórcio foi muito mais vítima do que ator desse processo, né? Devemos lembrar, naquele momento, estava um desespero dos estados por compra de equipamento, porque o governo federal se omitiu. Enquanto todos os outros países você tinha um governo central que fazia as suas compras centralizadas e distribuía com os estados, aqui no Brasil você teve, o governo se omitiu de fazer importações de respiradores e concentrou nele, lembrando que ele inclusive confiscou respiradores comprados aqui pelo Rio Grande do Norte, que só foram liberados por decisão judicial. Naquele momento, os estados estavam num desespero significativo
para aquisição de respiradores. E a gente aqui era obrigado, era a única fonte que tinha para a gente adquirir naquele momento. Eu lembro que a gente recebeu, com 24 horas de antecedência, uma notificação do consórcio para todos os governadores do Nordeste, dizendo assim, olha, vocês têm 12 horas para mandar o recurso, porque se não mandarem o recurso, a gente não consegue garantir a compra. E a compra antecipada, ou seja, a gente fazia a transferência antecipada para o consórcio, é algo que a legislação prevê, está previsto na legislação do enfrentamento da pandemia, que você possa fazer pagamentos antecipados. E, na verdade, a gente não fez pagamento antecipado, a gente transferiu o recurso para o consórcio, porque o consórcio também precisava, para fazer a aquisição, de ter a sua própria dotação. Imagine que se essa compra tivesse tido sucesso e todos os estados recebessem respiradores e o Rio Grande do Norte ficasse de fora, num momento em que não havia oferta de respiradores. Aliás, então, outras compras, secretário, só para... que os estados e o consórcio foram vítimas daquele momento. Mas acreditando que o consórcio, a gente, passado esse atropelo mais inicial, o consórcio é um instrumento interessante. Não existe só o consórcio aqui no Nordeste, existe consórcio de outras regiões do país. E consórcios são um instrumento moderno de gestão pública, não só entre estados, mas também entre estados e municípios e entre os próprios municípios. Que isso não sirva de modo algum para se jogar fora o bebê com a bacia, porque formação de consórcios é um instrumento eficiente e moderno de políticas públicas. Então, na sua avaliação, o consórcio Nordeste não está inviabilizado. Pergunto isso também porque o governo de Pernambuco resolveu suspender compras da Covid via o consórcio. Essa decisão pode ser seguida por outros estados. E há recomendações, inclusive, da Assembleia Legislativa aqui nesse sentido. O senhor acha que está inviabilizado o consórcio? Não, a gente, na verdade, só fez aquela compra, né? O governo do estado só fez aquela... Tinha feito uma anteriormente. Fez duas compras de medicamentos saúde. Não no há ano nenhuma passado. compra nesse momento programada via consórcio. O estado não tem nenhum interesse de participação agora, não há necessidade e não há nada programado. O que eu quero relevar o que eu quero chamar a atenção não vamos, em função de um problema específico, particular, que é grave, sim, mas não vamos, por isso, negar a importância da constituição de consórcios públicos e da formação de consórcios públicos para o desenvolvimento de políticas públicas. Consórcio público, volto a dizer, é um instrumento moderno e importante de execução de políticas públicas que faz com que você tenha estados e municípios atuem de forma conjunta para enfrentar problemas, para solucionar problemas de suas populações. Então, não vamos demonizar a existência de consórcios públicos por uma questão particular e um caso particular do qual nós somos vítimas. Secretário, eu tenho mais um minuto, eu queria saber do senhor, o senhor está otimista para a recuperação da economia depois de um período de isolamento longo, mais de 100 dias? Olha, eu acredito que nós teremos uma recuperação da economia, mas ainda vejo uma recuperação da economia lenta, né? Não será uma economia que vai mostrar índices de crescimento muito fortes, né? Nós teremos um tombo grande no segundo, ou tivemos um tombo grande da economia no segundo trimestre. Esse terceiro trimestre provavelmente será um pouco melhor do que o segundo, mas essa recuperação ela acontecerá de forma lenta, gradual, ainda levará um tempo para que o Brasil como um todo recomponha ou recupere tudo que foi perdido ou que será perdido ao longo de 2020. Eu queria agradecer a presença aqui no nosso programa do secretário estadual de Planejamento, Aldemir Freire. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Eu volto amanhã. Até lá.